Bom dia, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para comemorar a campanha Semana Nacional de Trânsito. O tema que vamos discutir hoje, entre os amigos aqui presentes, que já vou apresentar, é a gestão de frota e condução consciente. Os dois lados da mesma moeda, evidentemente. Queria começar aqui apresentando a Cláudia, CEO da Hyundai, e Procondutor, empresa de tecnologia para a educação de trânsito. Os projetos que lidera usam tecnologia de dados e educação para preservar as vidas humanas, contribuindo com a diminuição da acidentalidade e, assim, apoiar o Plano de Ação Global de Segurança do Trânsito de 2021 a 2030 da ONU, que tem como meta a redução de 50% das mortes no trânsito. Em 2021, foi homenageada pela Olon, né? E que, para estar entre as 200 mulheres que lideram startups, EdTech, em 2022, e ela foi eleita uma das 100 mentes no universo EdTech pela EdTech Digest. Por outro lado, temos Eduardo Bortotti, Head Facility de Mobilidade na Raizen, Shell, 22 anos de experiência no setor de utilities e 9 anos de gerenciando frotas de mobilidade dentro das organizações. Hoje atua como Head Facilities de Mobilidade na Raizen, também Black Belt em Lean Six Sigma, basicamente o PDCA, é um processo de melhoria contínua, e é líder em diversos projetos de mobilidade corporativa, elétrica, digitalização, facility e inovação nessas áreas. Foi idealizador de mobilidade multimodal, compartilhando e reconhecido pelo Fórum Econômico Mundial da ONU como um dos 100 maiores representantes de mobilidade sustentável no mundo em 2019. Outro convidado nosso aqui é nosso amigo Anor Cardoso Júnior, diretor comercial da Radec Tecnologia, formado em administração de empresas, gestão de pessoas, pós-graduação em gestão logística, 25 anos de experiência em gestão de frotas, com grande experiência na aplicação de tecnologias embarcadas por transporte rodoviário de cargas. Atualmente é diretor comercial da Radec Tecnologia. E quem vos fala, René, eu sou também consultor na área de gerenciamento de riscos, há 25 anos no mercado de transportes, né? Formado na administração de empresas e logística, e também sou diretor do CIST, que é o Clube Internacional de Seguro de Transportes, e também consultor para a revista Mais Containers para o Brasil. Ok? Então vamos começar aqui com as damas primeiro, evidentemente, né? Vamos falar com a CEO da Hyundai. Cláudia, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia. Cláudia, me fala uma coisa, conta para mim como que está essa questão da educação e qual é o poder de transformação que a educação hoje em dia possui, considerando a tua carreira, a tua empresa que você comanda e essa tecnologia toda que está disponível no mercado hoje. Quando a gente fala especialmente sobre acidentalidade, né, no trânsito, sobre o tema trânsito, a educação é o ponto principal, na minha opinião. Inclusive, nossa campanha da Semana Nacional do Trânsito é sobre educação salva. Então, como que eu vejo isso? A gente tem hoje um país, o Brasil é o quarto país que mais mata no trânsito, né? 90% dos acidentes que acontecem são por falhas humanas, e a gente está falando de comportamento. E como é que a gente muda comportamento? Através de educação. Educação de trânsito tem a ver com cidadania, né, com posicionamento, com maturidade das pessoas. E ela impacta todos os atores desse ecossistema. Então, é um assunto extremamente amplo. Eu entendo que a educação começa lá na família, quando a gente ainda está falando da criança, e deve passar, né, pelo ambiente escolar, e continua ao longo da vida. A gente não tem como falar sobre educação e sobre mudança de comportamento de uma forma extremamente específica. Deixa até pegar um gancho que eu adorei essa questão que você colocou, quando você envolve a criança, né? Eu, até o momento, participei, nos anos 80 ainda, com um colega que já não está mais entre nós, uma campanha que se chamava o Professor Fritz. E esta pessoa era da FABET, né? Um dos integrantes da FABET. Sim, sim. E tinha todo um cenário para crianças, né? E a gente ia na escola
a fazer educação de trânsito nas crianças. Hoje em dia, isso se perdeu, não tem mais isso. A tua empresa tem alguma vocação nessa linha? É possível chegar também nas escolas brasileiras? Sim, é possível. Atualmente, a gente tem até um projeto para aplicar nas escolas. A gente, se eu não estiver enganado, em 2019, a gente, no Maio Amarelo, a gente colocou um simulador em algumas escolas de São Paulo, escolas públicas, que é um público mais carente de tecnologia e de inovação. E a gente promoveu ali um laboratório com as crianças do ensino médio, onde as crianças elas iam vivenciar algumas situações de trânsito para poder ter um aprendizado. Então, sim, é possível. Atualmente está em consulta pública pelo Ministério da Infraestrutura, né, a nova resolução para a formação do condutor, e uma das propostas é que essa educação comece na escola, né, que no ensino médio tem uma atividade ali extracurricular que trate a formação do condutor, né, para a primeira CNH. Então, acho que é super pertinente esse assunto. Perfeito. Eduardo, você que está na Raizen, é uma empresa gigantesca no Brasil, e eu sei, por conhecimento da minha atividade, né, que é consultoria em riscos, que vocês têm cases muito interessantes e vocês apostam muito na parte tecnológica, telemetria, na contratação de profissionais mais adequados, considerando que vocês transportam combustível, né, produtos perigosos até. Como que está essa tarefa, como que está essa tua experiência, o que você está vivenciando hoje na Raizen nessa linha? Eu posso dizer assim, realmente a gente investe em tecnologia, acho que esse é um ponto, pode até ser polêmico, né? Mas a questão de investimento em tecnologia, ele é muito bom para a gente identificar as causas, identificar os nossos riscos, aonde estão, né? O que a gente precisa trabalhar internamente para apoiar realmente, e eu concordo com a Cláudia quando ela fala que o primordial é a educação, né? E a tecnologia ajuda a gente a entender como que a gente pode ser mais assertivo nesse plano de comunicação, de educação dos condutores. Acho que a gente tem parcerias com o Observatório Nacional, tem né, lá o carimbo do Maio Amarelo, e a gente faz frequentemente campanhas, né? A gente tem uma campanha recorrente, vamos dizer assim, de educação no trânsito, com suporte também para os motoristas. Mas esse é um ponto que esse investimento em tecnologia, ele é sim para ajudar o gestor de frota, para ajudar aquele que faz gestão desses condutores. Mas é necessário cada vez mais se pensar e se investir na educação do condutor. Então, a partir do momento que eu tenho os dados de telemetria, qual que é o tipo de infração que é mais comum? Quando a gente fala, tem sensor de distração, né? Que a gente chama de sensor de fadiga, mas o sensor pega qualquer tipo de distração. Tá? Como é que eu trato? O que é principal nos meus condutores, né? Dessas distrações. A gente vai falar, se eu vou fazer uma campanha, eu preciso ter essas informações para ser mais assertivos e realmente fazer a transformação necessária na gestão da nossa condução. E acho que é um ponto que a gente tem que olhar, né? Essa preparação, a gente fala muito, né? A gente precisa colocar travas nos equipamentos ou tecnologia nos equipamentos para evitar que a gente tenha algum acidente, né? Mas a gente também tem que fazer uma trava, um controle na nossa universidade corporativa, no nosso RH, porque ali é um ponto um grande ponto possível de acidente no trânsito, né? Porque são as pessoas, né? Hoje, essa gestão das pessoas, as pessoas entram na empresa e a gente precisa realmente cuidar para que nessa entrada ela tenha essa cultura, né? Tenha essa cultura de segurança, e segurança no trânsito é um dos pontos. Né? Mas deixa eu aproveitar, você colocou um assunto interessante. Eu sei que aqui, se vamos entrar nessa seara, vamos ficar o dia inteiro aqui, né? Mas você tocou um ponto interessante, que eu vou até colocar o honor nessa brincadeira também para dar a sua opinião como especialista em tecnologia, né? Mas eu tenho algumas ressalvas aqui importantes.
Olha, há 25 anos que estou nesse segmento. Eu fui, inclusive, gerencial de risco, tive uma gerenciadora no passado. Né? E sempre nos preocupamos com o roubo de carga. Isso até hoje ainda é assim, lamentavelmente. Né? Por outro lado, sempre deixamos de lado o fator humano. Né? Não importa, isso é cultural brasileiro. Ok, perfeito. Porém, quando falamos de fator humano, tem uma série de outras coisas. A condição física do indivíduo, a condição organoléptica do corpo, se ele dormiu bem, se não dormiu bem. E toda essa parafernália tecnológica é para medir o quê? Se o cara falhou, mas peraí, vai falhar com certeza, depende de como ele está, ele vai falhar mesmo. Então, de nada adianta eu ter um monte de coisas acusando o comportamento do indivíduo se eu não estou melhorando a causa raiz do problema. Né? Então, é fácil punir. O motorista é culpado. E eu discordo. É culpado por quê? Se você analisar friamente, às vezes ele é o menos culpado dessa história, uma vítima desse processo, na verdade. Então, tocando esse lado humano, eu queria saber, será que nós estamos usando corretamente a informação que nos fornece a telemetria avançada, por exemplo, as câmeras ADAS, sei lá, todo tipo de câmera que tem agora, sensor disso, daquilo outro, do EPROM do caminhão e vai por aí afora. Tem N coisas. Então, quando falamos de educação, nunca podemos deixar de lado o aspecto humano e físico do indivíduo. Se dormiu bem, se não dormiu bem, se consome droga, se fuma, se bebe, enfim, N coisas. Como é um piloto de avião. Um dia o piloto de avião tem um problema no olho e não pode pilotar, simples assim. Né? Então, algum dia vamos chegar lá, talvez. Né? Mas eu queria que você... Como vocês veem o lado humano neste caso? Como vocês operam essa gestão aí? Eu posso falar que eu vim de outro segmento também que o condutor, ele não é motorista. A principal função dele era outra. E isso é o que acontece em grande parte do cenário, né? A função de dirigir, ela é uma função, ela está agregada a outra função predominante, né? E era muito engraçado, a gente tinha um painel, uma lousa grandona na sala onde eram eletricistas, né? Onde os eletricistas trabalhavam. E ali tinha um item que a gente chamava de emocionômetro. Okay. Ou seja, a gente incentivava, tinha um incentivo muito grande a esses eletricistas. Claro, dirigir era uma função de risco, eles tinham outras funções de risco também. Então, a gente está olhando pelo aspecto de segurança como um todo. Sim, mas ele indicava lá, de forma muito lúdica, aquelas carinhas vermelha, verde e amarela, como estava o dia dele, como ele começou o dia dele, né, antes dele ir para campo, né, para dirigir e para fazer a atividade dele. E isso foi transformador. Quando a gente olha por esse aspecto que é muito difícil da gente medir, né? Não sei se tem tecnologia, o Anorak tem especialista em tecnologia, talvez possa falar, mas é muito difícil eu falar que eu vou medir, como é o estado de espírito daquela pessoa ao acordar, né? Dormiu bem, não dormiu bem, algumas coisas ali. Mas só isso dava um indicativo muito poderoso para a gente parar, fazer uma reflexão, chamar o supervisor direto, chamar a equipe e falar, e aí, o que foi? É alguma coisa? Tá se sentindo seguro para ir para campo? Só essa pergunta para aquela pessoa que vai se expor aos riscos já era um fator de cuidar da questão humana, cuidar do ser humano, para que a gente tivesse o mais tranquilo possível, que as atividades que eles fossem fazer fossem feitas da forma mais segura possível. Então, isso é um ponto que eu acho que você colocou, né? Como é que a gente trabalha o lado humano? Eu não conheço tecnologia para dar todos os pontos a respeito disso, né? Mas a gente pode falar, hoje tem os smartwatches que fazem uma série de medições ali. Tem inteligência artificial trabalhando nesses dados para tentar interpretar e chegar em alguma conclusão nesse ponto. Tem alguns estudos, mas nada que uma boa conversa e uma pergunta, né? E acho que a gente tem que cuidar disso. Anor, o que você acha desses comentários aqui? Tem um relógio que faz isso. Tem? Bom dia a todos. Cláudia, muito obrigado pelo convite. É uma oportunidade ímpar de estar com profissionais como vocês e realmente
é um dia para se aprender, né? Sim. Costumo dizer que a gente aprende mais ensinando do que escutando, Certeza. né? Sem dúvida. Então, é um prazer estar com vocês aqui. Existe, sim. Hoje já tem no mercado, já... com esses últimos anos que nós vivemos no mundo, principalmente com relação à telemedicina, medicina à distância, enfim, já tem algumas tecnologias já que estão fazendo diagnóstico, tanto de estresse, como pressão arterial, como batimento cardíaco, como... Meu Garmin manda eu dormir de vez em quando. Eu vou falar que eu baixei um aplicativo que ele olha o smartwatch e ele fala o nível de estresse. Eu não sei se bate, mas... Bate. Como que mede eu vou, esse nível de assim, estresse, eu vou dizer para vocês que bate. Eu tenho como hábito esportivo nadar, né? Então, e eu uso um Garmin específico para natação. Aí, enfim, eu uso ele praticamente diariamente porque ele é muito legal, assim. Uhum. E eu vendo o resumo dele, assim, às vezes, durante o dia, ele dá exato aonde tu teve teu estresse, aonde tu tá descansado, qual a tua bateria emocional. E tem, assim, uma precisão enorme, né? Aí mede sono profundo, né? Então, assim, as tecnologias hoje, né? E é um reloginho simples, né? Não tem nada demais, né? E então as tecnologias hoje já tem, e é bem, olha, muito preciso. Porque daí tu começa a analisar teu dia. Pô, aqui deu um pico de estresse às 4 horas da tarde. Aí tu começa a pensar assim, o que aconteceu às 4 horas da tarde? E é realmente aquilo que aconteceu. Né? Só pegando um gancho contigo, só para esclarecer as pessoas que não estão ouvindo, né? Mas esse relógio, bom, na verdade a sensorização, eu tenho amigos que trabalham com medicina de tráfego especificamente. Então, na pele, basicamente, né, você tem a leitura de sudorese, você tem a leitura de batimento cardíaco, né, consequentemente, te mede até a pressão arterial. Então, quando você está estressado, se altera numa reunião, sei lá, qualquer coisa, normalmente o batimento cardíaco automaticamente aumenta. E aí tem essas variações e tudo mais, enfim. E é por aí que tem uma série de algoritmos matemáticos que acabam mais ou menos chegando a essa medição aproximada, não é perfeita, mas é aproximada. E bate mesmo. É que o estresse, ele te dá alguns sintomas físicos, né? Exato. Então, aumento de batimento cardíaco, pressão arterial, tem todo um, né? E ele entende isso, nesse exato momento ele teve esse pico de estresse. Mas são muito precisos, pode ter certeza que é preciso demais. Tá aí um bom estudo pra gente fazer, né? Botar alguns condutores com um relógio desse e ver... Eu estive há um tempo atrás com um pessoal de tecnologia de fora do Brasil, que eles estavam justamente estudando essa parte de smartwatch para a direção, por isso que eles nos procuraram. E todo com uma prevenção, assim, sempre em cima da prevenção. Não bota esse motorista para viajar, que o cara tá febril, não bota esse motorista para viajar, porque ele tá estressado, não bota que ele está com pressão alterada, enfim. Legal. Então, é muito legal isso, tá? Depois eu passo mas existe. Mas eu queria pegando tudo isso, e eu estou curioso com isso, com Cláudia, me diga uma coisa, você fala muito em simulador, né? Temos simuladores fantásticos aí no mercado, pelo menos os que conhecemos primeiro nos filmes. Você vê simuladores de aeronaves, né? Eu tive uma oportunidade de conhecer a Simumac, que acho que são parceiros seus. Nossos parceiros. Eu conheci no Chile, na central Simumac, e eles estavam aí trabalhando com um simulador de um guindaste marítimo, né? Fantástico. Agora, mas fala um pouco mais do detalhe. Como funciona isso? Como você consegue medir, né, o comportamento de fato de um condutor? E eu entendo que você senta no simulador, você faz um percurso, sei lá, 5 minutos, não sei, não importa agora, um determinado percurso, e ele mede o teu jeito de dirigir. Aí você tem um computador que analisa esses dados e te dá um roteiro de como melhorar esse processo. Né? Até aí, perfeito. Ok? Aí você diz para o cara, olha, tem que fazer isso, faz de novo. E faz e melhora o processo. Automaticamente ele percebe que é uma melhoria, tanto ergonômica dele mesmo, para benefício dele, né? Como para a condução. Só que o segredo é para depois, e aí a provocação.
como que dentro do teu processo, falando em PDCA, né, Eduardo, que é especialista, como você dá continuidade a esse processo? Porque até então, alguns anos atrás, fazíamos treinamento dos motoristas, melhorava 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, depois caía tudo de novo. Como você consegue acompanhar isso? Um dia tem alguma tecnologia para isso, algum aplicativo? Como que é feito todo esse processo, Clara? Bem extensa essa Não, eu sei, mas questionamento. eu quis contextualizar, me perdoe. Sim, ele é bem extenso e acho que ele impacta em vários pontos. Eu queria até, antes de falar especificamente do simulador, fazer um link aqui com a fala do Eduardo e com a fala do Anor. Por favor, fique à vontade. Né, que eu acho que é interessante. Porque o que eu percebo? Cada vez mais as empresas estão colocando tecnologia nos veículos, né? Através de telemetria. Hoje se mede tudo. Vocês estão falando agora de colocar um relógio para medir o emocional do coitado do condutor, né? E saber se o condutor vai ou não vai. Então, quando né, a gente trabalha muito com dados. Porque a gente entende que cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa aprende de uma forma diferente. Cada pessoa tem um nível de conhecimento e de maturidade, não sei como é que a gente pode, de consciência sobre aquilo que fala. Então, a gente muitas vezes vai ler não só os dados do simulador, mas também os dados de telemetria. E a gente vai atuar em vários momentos. Então, por exemplo, eu tenho situações e projetos com alguns clientes que a gente atua antes do motorista chegar na empresa, no processo de seleção. Então, no processo de seleção, a gente vai trabalhar não necessariamente com simulador, porque às vezes é difícil, é impossível, né? Sim. A gente vai olhar ali um questionário, o condutor ele vai responder um questionário dentro de um sistema, então é uma aplicação, ele vai responder, vai fazer um curso, que pode ser teórico e prático, ou pode ser os dois, né? E o prático sempre ali mediado por um instrutor de trânsito que conhece muito bem o que tem que ser feito e as questões do trânsito. E o sistema vai ler esses dados. E, a partir daí, a gente apresenta para a empresa um perfil daquele condutor, daquele motorista que está sendo contratado. Como todo mundo sabe, a gente tem uma falta de motoristas no mercado e não dá para a empresa simplesmente falar, não, vou contratar. Então, a empresa contrata sabendo exatamente o que ela precisa trabalhar naquele condutor para que ele não tenha um risco de acidentalidade, né? Para que não tenha um problema ali para a empresa. Depois, a gente tem um trabalho durante o processo, né? Muitas empresas hoje trabalham com reciclagem desses condutores, que não é apenas direção defensiva, né? O mercado entende muito treinamento de condutor e direção defensiva. Não é só direção defensiva. A gente vai trabalhar, às vezes, comportamentos, às vezes a gente vai trabalhar questões psicológicas, outros pontos. Então, durante a reciclagem, né, durante o que é um trabalho, como eu até comentei, assim, acho que o trabalho de aprendizado, ele é ao longo da vida, ele não para nunca, a gente pode ler os dados das telemetrias, né, já que o Eduardo falou que a gente coloca um monte de... Né, tem a telemetria nos veículos, a gente entende ali o perfil do condutor, mas você entende o perfil, mas qual é o medicamento exato para trabalhar aquele perfil? Então, a gente consegue identificar quais são os comportamentos que faltam e entregar ali pílulas de conhecimento, que pode ser através de uma educação à distância, que pode ser através de um treinamento presencial e através de um simulador. Né? Quando que a gente vai usar um simulador, normalmente? Quando a gente está falando de um condutor com alto risco de acidentalidade. Porque no simulador, a gente vai simular situações que são impossíveis de ser vivenciadas na via pública, pela questão do risco. Né? Então, uma questão de tombamento, uma aquaplanagem, até o dirigir embriagado. Né? A gente consegue, porque o que é um simulador? O simulador ele imita o veículo e tem dentro dele um software. Dentro desse software é carregado a ficha técnica do veículo, que vai ser simulado. A gente já fez, inclusive, vários projetos com a Raizen, com um simulador de... É caminhão-tanque que fala? Sim. É caminhão-tanque, né? Inclusive, eu fui dirigir acabei com um caminhão. No simulador, né? No simulador, é óbvio, né? Então, a gente coloca a ficha técnica do veículo ali e vai simular aquela situação que aquele perfil precisa. E vai acompanhando isso através da telemetria depois.
Então, a gente tem empresas que trabalham conosco que conseguem, dar um exemplo de uma empresa, 2019, ela tinha ali 75% dos motoristas com alto risco de acidentalidade grave, né? Em 2022, ela tem, acho que se eu não estiver enganado, 5%, que é muito, né? É um ganho muito grande para a empresa, e 83% desses motoristas são referências dentro da empresa, né? É uma empresa que trabalha com produto químico, produto perigoso. Então, não tem segredo, né? O segredo, se tem segredo, qual é o segredo? É realmente entender que a educação ela é contínua, que os dados que são utilizados nas telemetrias, que são capturados, eles precisam ser utilizados para entender o perfil dos condutores e entregar ali exatamente o que aquele condutor precisa para a melhoria da dirigibilidade. Acho que, além disso, também olhar para os gestores, porque os gestores também precisam ser conscientizados, né? A gente não está falando não é só o condutor, mas quem faz ali a pressão, quem faz a demanda. Que bacana. Inclusive, pegando um ganchinho que você falou, um comentário que você fez, Eduardo, quando falamos gestor de frota, normalmente gestão de frota está voltado para a gestão do veículo, né? Estamos falando de máquina, se gastou, não gastou, manutenção e toda essa coisa. Só que a pecinha que dirige o caminhão é um ser humano. Então, aonde que entra a questão recursos humanos, o RH, nessa questão? Porque, como disse aqui a Cláudia, também temos que treinar o gestor de frota. Olha, que nem o gestor de pessoas. Aonde entra o gestor de pessoas aí? E um item ainda mais importante. Eu acho que a política empresarial tem que vir de cima para baixo. Se o empresário, dono de uma transportadora, o que for, que estamos falando de transporte, uma empresa de ônibus, não importa, não tem essa política como referência, a coisa acho que não vai andar muito bem, não. Sim, acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar, assim, a gente vem de vários eventos, eu acho que a mudança do setor vem ajudando a colocar o que é responsabilidade realmente do gestor de frota. Porque, para mim, o gestor de frota ele é o gestor do ativo, sim, mas ele é o gestor da vida humana que está dirigindo aquele veículo, né? Então, ele é o gestor, a gente, né, ouve muito gestor de vida, né? Porque não é só a vida, inclusive, do condutor, mas é a vida de quem está fora do veículo, que pode ser afetado por isso. Então, realmente, isso é responsabilidade, sim, do gestor de frota. Acho que isso tem que ficar cada vez mais dentro disso. E aí eu falo que a gente precisa realmente preparar o gestor de frota. Eu tenho uma parte da minha experiência foi fora desse setor e quando comecei a trabalhar com gestão de frota, a minha preocupação era buscar as referências, né? Quem sabe, quem conhece disso? E aí a gente observa como o setor foi formado e realmente tem um gap muito grande ali de preparo, né? Para a pessoa chegar a gestor de frota, muitas vezes ele chega sem o preparo. Eu mesmo, né? Eu vim sem preparo, mas vim de uma área que no final acabou me ajudando a me preparar. Mas geralmente o gestor chega à gestão de frota sem o preparo. E aí, quando a gente fala assim, a Cláudia falou da telemetria, né, de como a gente interpreta os dados, muitas vezes o gestor ele pega os dados da empresa de telemetria e toma aquilo como verdade, mas ele não sabe como aquele dado é coletado, o que aquele dado significa, o detalhe, porque se ele está pegando o pulso, se ele está pegando a velocidade contínua, como aquilo serve para ele ou não. E se ele não entra nisso, ele não consegue realmente traçar o perfil, né? Olhar para aquele dado e falar assim, não, eu tenho um perfil bom ou perfil ruim, né? Eu tenho 10 infrações, um condutor tem 10 infrações de velocidade. Isso é bom ou é ruim? Não sei, né? Tudo depende de como você entra dentro do dado. Então, realmente, o gestor de frota ele precisa ser muito preparado. Essa conexão com o RH, e aí eu falo, às vezes é com RH, às vezes é com a área às vezes tem uma área específica de treinamento, às vezes é a área de segurança, né, do trabalho. O fato é que quando a gente fala de pessoas, a gente não pode tratar isso como responsabilidade de uma ou de outra área, né? Então, quando você... e um bom processo de educação, ele vai permear todas essas áreas.
vai permear o gestor de frota, vai olhar para a área de segurança, que é uma área que olha muito sobre a perspectiva de risco, né? Quais são os riscos ou os requisitos mínimos necessários. A área de RH, treinamento, vai ajudar a dar o melhor tom para aquele plano de treinamento. A área de comunicação vai ajudar também a definir o plano correto de comunicação para colocar nesses condutores, né? Como ele vai interpretar aquelas informações, porque a gente, né, a Cláudia também falou, cada um tem o seu nível, a forma de entender e aprender. E isso é um trabalho coletivo, não adianta. Né? Não adianta olhar para uma área como responsável, não. Mas eu sinto realmente hoje uma falta de preparo no gestor de frota para que ele entenda esse papel, para que ele possa exercer o seu papel realmente de forma plena. Né? Ele entender e absorver que ele é responsável por tudo isso também, né? dentro da organização. E aí, falando até, né, o que a Cláudia falou desse processo contínuo, passei por uma experiência dessa, da gente entender os dados, da gente, em seguida, identificar aqueles de maior potencial de risco, colocar dentro do simulador. Ele só recebeu o certificado 3 meses depois que a telemetria acompanhou ele. Ou seja, dentro do simulador ele foi ok, mas aí você não está certificado ainda. De 3 meses depois, como é que foi o desempenho dele dentro da telemetria? Ele manteve aquilo que ele estava, né, no simulador. Legal. Agora você manteve, você também é um multiplicador. E aí ele assume um outro papel, que não só daquele cara que era o ruim, mas ele passou a ser o bom, a referência e o multiplicador daquilo. Isso foi... Vira um exemplo, né? Vira um exemplo. Então o PDCA. Você transforma o ruim em exemplo. Olha que transformação, né? E a gente teve 85% depois do simulador com acompanhamento, 85% daqueles que passaram no simulador viraram referência e foram ser multiplicadores. Então, isso é assim, né? Quando você fala de um processo contínuo, você cria esses formatos para continuar com que aquela mensagem seja repassada. Deixa eu aproveitar aqui o teu comentário. Anor, na tua experiência como área tecnológica, evidentemente você tem N clientes, né? Como isso se permeia lá? Porque aqui estamos falando da Raizen, que é um ícone nacional, evidentemente, né? E está um pouco distante, na minha opinião particular, de outras transportadoras, né? Mesmo começando porque trabalha com produto perigoso, já tem uma conotação diferente e a segurança é uma questão importante. Mas você que está no dia a dia dos outros transportadores brasileiros, né? Como você vê esse aspecto aí? Como se trabalha essa telemetria? Está correto? Como é a questão humana? Como é tocada? Porque tem um aspecto comercial também que é meio pesado aí, né? Às vezes o comercial fala que, olha, essa mercadoria tem que chegar em 5 horas e a viagem demora 8. Vai dar problema, com certeza, né? O problema é muito complexo. Sem dúvida. Muito. Primeiro que o modal Raizen ele é um benchmark muito importante para o mercado. Né? Diria hoje que é uma das gestões mais bem feitas na parte de prevenção na operação transporte rodoviário de carga no Brasil. Né? É um case muito, muito forte. Não é a realidade do Brasil. Né? A parte de telemetria no Brasil se iniciou justamente pela parte de cargas perigosas, transporte de cargas líquidas perigosas, enfim, em cima de um risco enorme chamado risco ambiental, risco de pessoas. Imagina tombar um caminhão da Shell dentro do manancial de um rio. Né? Que marketing negativo é esse? Não estamos nem falando de prejuízo ambiental para pessoas, morte, não. Então, há bastante tempo já, esse modal vem se importando muito com isso. Né? E Raizen, Petrobras, enfim, todas essas principais operações. No transporte brasileiro rodoviário de cargas, eu
eu diria que ele é ainda muito cru na parte de telemetria. Não se utiliza o mínimo que a tecnologia hoje tem para dar. Tá? Não por falta de vontade, não por falta de tecnologia, mas por falta de mão de obra mesmo. Por falta de profissionais que possam entender, interpretar e transformar aquilo numa didática e numa reeducação para o motorista. A tecnologia hoje, a telemetria sempre foi muito focada em cima do ativo caminhão. Isso é, né? É um fato. É um fato. Só que hoje nós temos informações de Big Data, por exemplo, que eu posso dar um raio-x comportamental do motorista. Então, quando o motorista sair da empresa A para ir para a empresa B, se a empresa B tiver acesso àquelas informações da empresa A, ele tem um raio-x da vida pregressa daquele motorista. Mesma coisa com o Serasa, né? Quando vai tirar um dinheiro no banco, o que o banco vê, né? Qual foi a tua vida pregressa, se tu está devendo ou não está devendo, né? Não que isso seja devendo, né? Mas se você vai contratar um motorista, vai passar lá pela avaliação da Cláudia, a Cláudia sabe o que vai ter, aonde vai ter que trabalhar com aquele motorista. Já está visto. Não vai esperar esse motorista trabalhar 3, 4 meses para depois trabalhar. Claro. Né? Então, hoje, a tecnologia permite você fazer um banco de dados dessas informações. Por quê? Hoje está vendo, por exemplo, o motorista chega no caminhão, ele tem que fazer a identificação dele. No momento que ele fez a identificação dele, a partir dali, todas as informações que gerar é dele. Né? Então, acaba se formando um cadastro muito importante. Acredito que daqui um curto, médio prazo, grande parte dos motoristas já vão estar utilizando essa identificação, já utilizam, né, para outras situações, como de risco, de roubo de carga, enfim. No momento que ele dá o início de viagem lá, dá a senha dele, está pronto, está cadastrado. Então, basta as empresas de tecnologia se prepararem para isso e fazer esse banco de dados. Como vai se compartilhar isso? Nem imagino. Acho que o risco maior é a nova lei de LGPD. Né? Aí nós entramos nos entraves, né? Aí nas barreiras, né? Só que tem um detalhe importante, você colocou a LGPD, é importante sim, mas quando falamos de um condutor profissional, exatamente. Aí pode sim. Exatamente. Porque não estou falando do indivíduo, pessoa física, particular. Estou falando de um profissional do volante. E se, imagina, um profissional, ser profissional do volante, quantas multas você tem? 20? Para, o que é isso? Né? Não é profissional do volante, óbvio. Né? Não pode ser considerado. E tu sabe que isso é uma informação que está no site do Detran lá. Se uma empresa entrar lá com o CNH do motorista, tu vai ver o que ele teve de multa nos últimos 10 anos. Já tem até uma iniciativa, uma resolução nova foi publicada do CONTRAN, criando lá o banco de dados dos condutores. Não sei se tem esse conhecimento. E aí, porque todas as multas que nós temos está cadastrado lá no Renasce. Na verdade, nossa vida como condutor está lá no Renasce, né? Sim. Então, tem já uma resolução, eu acho que ainda não houve nenhuma movimentação em relação a isso, mas tem essa resolução que os dados dos condutores vão estar aplicados lá, as empresas poderão consultar até para poder dar benefícios, como desconto em seguros e outras questões mais. Então, já tem essa iniciativa, né? Essa resolução desse ano. Se eu não me engano, é a RNPC que fala. Então, assim, essa é a parte no qual a gente foca muito no profissional motorista. Parando para analisar, quem é o motorista? O motorista é um cidadão, um trabalhador, que muitas vezes passa semanas fora de casa, dirigindo de 8 a 11 horas por dia um caminhão, dormindo mal, comendo mal, né? Infraestrutura das nossas estradas é absurdamente defasada. O cara não tem onde tomar um banho decente, o cara não tem onde parar o seu caminhão decente. Aí você também tem que exigir que esse cara dirige bem e não faça infração. Então, assim, nós não podemos botar toda a responsabilidade nele. Esse é o outro lado da moeda que nós estávamos conversando, né? Esse é o outro lado da moeda. Então, é muito cuidado, a gente temos que ter muito cuidado com relação a isso. E por isso que a parte de
conscientização, trazer esse motorista para próximo de si, da empresa. Esse aí é um papel que cabe às empresas que fazem esse tipo de gestão. E utilizar daquelas informações para o bem, né? Então, isso que tem que deixar, isso que eles têm que enxergar. Porque o que acontece? Quando você enche um caminhão de tecnologia, a primeira coisa que o motorista faz é assim, pá, esses caras estão me vigiando 24 horas por dia. Ele não está pensando assim, pô, esses caras estão cuidando de mim 24 horas por dia. Essa seria a frase. Mas a forma como isso é imposto a ele leva a pensar assim, não, os caras estão me cuidando. De vez em quando eu pego aqui, assim, para ver algumas operações, só de curioso, assim. E tu vê que nos primeiros, tu vai lá e instala um equipamento, o motorista começa a dirigir o caminhão, enfim, cumprir todas as regras. E passa um tempo, ele começa a relaxar, né? Aí começa a dar as ocorrências. Efeito Big Brother. Exatamente. Uma hora ele esquece que está sendo vigiado. E tira a roupa. Né? Então, assim, é muito claro isso, né? Então, essa parte de reciclagem, essa parte de treinamento, acho que isso é muito importante. Quando eu falei para a Cláudia no outro evento que nós participamos junto, que eu disse para ela que ela tinha um oceano para navegar, e tem mesmo, porque informação eu tenho. Vou te largar lá alguns gigas de informações, né? E o que fazer com ela? Aí o transportador brasileiro não está preparado. Ele não está preparado como um profissional, quando a gente fala assim, gestor de frota, eu tenho muito cuidado com esse nome, tá? Para mim, gestor de frota é quem faz a gestão do ativo, não é quem faz a gestão da pessoa. No meu pensamento, tá? Eu acho que essa parte de gestão de pessoas está muito mais ligado à parte de RH, está muito mais ligado à parte de treinamento, de reciclagem, de acidente de trabalho, de prevenção de perdas, do que um gestor de frota, né? Quem é o gestor de frota hoje no Brasil, nas transportadoras? É um motorista que teve algum ponto a mais do que o restante dos motoristas da frota. Né? Então, ele conhece caminhão, ele conhece manutenção de caminhão, ele conhece o equipamento num todo e a operação num todo. Esse é o... Tá parecendo treinador de futebol, pô. Exatamente. Tu fez uma analogia perfeita. Técnico de futebol é o jogador que deu certo. Mas eu vou Né? talvez vou colocar uma sementinha aqui. Porque eu já vi muito acontecer que o cara que vira gestor não é o bom motorista. Ou não é o bom funcionário. É o cara que ficou restrito, por exemplo. É o cara que é o motorista que não podia mais dirigir. É o resto. Aí você fala assim, ó, cara, já que ele não pode dirigir, ele vai virar gestor de frota. Aí é o problema do problema. Isso, né? Mas eu vou fazer uma provocação. Isso é o problema do problema, Vou fazer né? uma provocação para vocês aqui, até pro Eduardo, né? Quando você, Anor, fala assim, eu não vejo o gestor de frota dessa forma, e na fala do Eduardo, o Eduardo falou que vê o gestor de frota dessa forma, não é papel da empresa conscientizar essa pessoa? Cobrar isso? Porque, assim, eu vejo que a área de RH, ela está um pouco distante desse universo, né? A área de RH ela é demandada pelas outras áreas, vai atendendo e ela tem lá as questões dela. E quem vive o dia a dia, né, quem vive lá os problemas, quem se relaciona com o motorista diariamente, essa é a pessoa. Então, assim, eu queria provocar nesse sentido, entendeu? Tu sabe qual é o modal mais avançado nessa parte de gestor, vamos botar assim, gestor da operação, da digeribilidade, vamos botar assim, é o mercado de ônibus. Sim. Por exemplo. O mercado de ônibus tem lá como é que eles chamam? O monitor. Monitor dos motoristas. Então, ele não tem nada a ver com a gestão dos ônibus, da gestão da frota dos ônibus, não tem nada a ver. Ele fica num departamento totalmente à parte, onde ele faz a análise comportamental dos motoristas. Por que isso? O risco deles São as pessoas. são as pessoas. Sim. Sim.
Ele transporta pessoas, né? Transporta as pessoas, Exato. né? Então, o setor de ônibus é o setor mais à frente nessa parte, Tá. tá? Porque ele tem uma especificação num cargo lá de uma pessoa, que esse sim era um motorista, esse tem que ser o motorista bom, não pode ser o resto, Sim. tá? Não pode ser a sobra, esse tem que ser o profissional, e que ele vai pegar aquele motorista que está fora do range lá que eles pré-determinaram como aceitável e vai fazer uma reciclagem no motorista. Uhum. Então esse é o ramo que é bem legal para tu pegar como exemplo, porque todas as empresas de ônibus, todas, tanto urbano, interestadual, todas elas possuem essa pessoa. Então, mas aí você falou uma coisa interessante, né? Por que esse segmento? Porque transporta pessoas. Sim. Aí alguém na empresa, estrategicamente, pensou nisso. Sim. Né? Exatamente. Falou assim, vou colocar uma pessoa, colocar uma área aqui especificamente para tratar desse assunto, que não é o RH. E aí, a minha provocação é o seguinte, né? O RH não vai resolver esse problema na minha cabeça. Né? Não é o RH que demanda, o RH é demandado de alguém, né? Sim. Então, eu volto aqui, assim, não é papel da empresa olhar isso de uma forma um pouco mais estratégica? É por isso que, assim, eu falo, eu tento entender, entender a origem. Aí por que eu falo que às vezes, eu concordo com você quando a gente precisa ter gente que entende de gente cuidando de gente. E quando a gente fala da formação do gestor de frota, ele é um cara que entende de carro e que hoje cuida de gente, porque ele tá fazendo isso. Hoje ele faz isso. Mas vamos lá na origem, né? O cara... Eu até concordo com você que quando nasceu o gestor de frota, na visão da empresa, ele nasceu como gestor de ativo. Então ele fala, cuidar do carro. Cara, aconteceu um acidente. Como é que é a abordagem? A abordagem é direta no gestor. Aconteceu um acidente por quê? Acho que o primeiro que apanha é o gestor, porque ele fala, por que não teve manutenção? Porque alguém falou que tentou frear e não conseguiu, não sei o quê. Joga porque acho que é uma questão do ser humano de jogar a primeira responsabilidade, não naquele que provocou, próximo, né? mas, né? Então foi o problema do carro. O gestor acaba tendo que ter todo esse controle e tudo mais sobre o veículo, sobre o ativo e tudo mais. E, não, tava tudo certo, o problema é o condutor. Foi alguma coisa que o condutor fez, vamos dizer assim, né? Nessa tentativa de tirar essa responsabilidade do ativo, que era a função dele, ele passou a olhar para o condutor. Cara, ele acabou sendo o cara mais especializado no comportamento do condutor. A empresa, vamos lá, e aí eu vim, acho que tanto hoje na Raizen, na parte, né, que eu cuido mais nas outras empresas, a principal função do motorista não era do condutor não era ser motorista, são outras funções, né? Quando a gente olha a quantidade de condutores que você tem dentro da companhia. E aí precisa realmente ter um olhar completo. A área de segurança do trabalho precisa estar conectada com esse tema. Eu acho que hoje cobrar do RH talvez seja a parte mais difícil, né? No final a gente acaba, como você falou, demandando o quê? Cara, a gente tem um problema de gente. Como é que eu faço para cuidar dessa gente, né? Como é que eu posso ensinar melhor? Como é que eu posso treinar melhor? Como é que eu posso comunicar melhor? E aí sim, entra na especialidade do RH como, né, esse. Mas até esse momento, o RH não está muito envolvido. Aí a área a gestão de frota, né? Hoje gestão de frota, gestão de mobilidade, junto com SCMA, junto com as próprias áreas, porque tem um ponto, nessa triangulação, né, nessa composição, né, de áreas, a gestão de frota tem um papel, mas esse condutor não é funcionário da gestão de frota, na maioria das vezes, né? Então, o poder de atuação que a área de gestão de frota tem com o condutor é zero. Eu tenho que ficar cobrando a outra área, ela, cara, toma uma atitude, seu condutor está fazendo isso, né? Faz alguma coisa. Por isso que é importante o monitor. Sim. Porque o motorista é dele. Esse é o ponto. E aí, quando a gente tem e aí, de novo, né? Numa empresa como uma empresa de ônibus,
isso fica muito consciente porque aquele cara tá levando o dinheiro, né, da empresa, ou tá levando a receita da empresa. Quando a gente fala em outras composições, né, em que a empresa faz um serviço ou alguma coisa, a área que cuida da pessoa, ela cuida da operação do serviço. Então, a gente vai falar, a área comercial, por exemplo, cuida da venda, né? O vendedor, que também é um condutor, ele é uma parte da venda. E aí começa aquela desculpa. Não posso tirar o veículo desse cara, não posso tirar ele, não posso impedir ele de dirigir, porque ele é o meu melhor vendedor. Isso falando um pouco do transporte rodoviário de carga, isso acontece muito no departamento logístico, né? Se é duas áreas que não conseguem se olhar um para o outro numa transportadora, é a parte de GR e a parte de logística. Com certeza. Né? Isso é histórico. Porque a GR fala para não ir e a logística fala assim para ele, não, tu tem que chegar daqui a 10 minutos. Então, assim, é muito complexo isso, né? E eu tenho uma frase com relação à logística que a logística no Brasil ela é completamente fora de conceito, né? A logística no Brasil é entregar mais rápido possível, com o menor tempo possível e mais barato possível. Esquecendo do planejamento. Essa matemática é complicada. Tu não vai fechar nunca essa conta, né? Sem acidente, né? Isso é acidente na estrada. Então, assim, não existe um planejamento, né? Exatamente. Se o motorista tem que chegar lá daqui a 5 horas, então ele tem que sair daqui 7 horas antes. Sim. Não sai com 4 horas e meia. Uhum. Né? Então, é um problema mais profundo aí. E em cima do transporte rodoviário de carga, isso é padrão de operação. Mas veja como é engraçado, né? Como você colocou alguns minutos atrás, Anor. Como é complexo esse negócio. Não, é ruim demais. Sim. Porque tem muitos players nesse processo. E a ponta da lança é o motorista. Então, você contar com o comercial ligando para o motorista dizendo assim, cara, o meu tá cliente atrasado. está atrasado, meu cliente está... Entendeu? Então, uma coisa, dentro da logística, e eu conheço um case que vocês têm, não vou citar aqui o nome da empresa, evidentemente, mas eu conheço um case que você com certa tranquilidade. Então, você tem um planejamento de uma viagem. Né? Você tem planejamento. Se não tem planejamento, não tem viagem. O motorista tem que chegar aqui na empresa com cartão de ponto às 7 da manhã. Aí fica até às 10 da manhã porque está atrasado o carregamento do caminhão. E aí se passaram algumas horas de trabalho, né? E aí depois o cara tem que rodar mais 1.000 quilômetros. Então, olha, tira a diferença na estrada. Isso é comum, mais do que você imagina. Considerando ainda a própria via. São Paulo é um estado privilegiado enquanto a rodovia. Eu tive privilégio, como talvez o Anor mais do que eu, seguramente, de conhecer grande parte do Brasil. São Paulo é fora da curva. Não? Nós temos apenas 12% de rodovias asfaltadas, né? De 1.700.000. Né? Do total, apenas 12% é asfaltado. 2.700.000. 2.700.000. Então, veja bem. Então, é complicado, é complexo. Agora, quando há um acidente, falta um departamento, aí entra a área de... passa a ser um acidente de trabalho. Sim. É outra consequência em um outro departamento. Trazendo um pouco da logística, só para nós entender assim, o quão complexo isso é. Quando nós entramos num projeto logístico para uma empresa, para um embarcador, o embarcador chega e diz assim para nós, o meu transporte não funciona. Meus motoristas nada prestam. Essa é a percepção do cara. Tá? Porque é o motorista que é a última peça. Tá? Então, quando ele não entrega na hora, quando ele não entrega certo, então a culpa é do motorista. Quando você começa a medir isso, o motorista cai para 4º, 5º lugar numa operação logística. Bom, mas quem é que erra? Erra o comercial que tira o pedido errado, erra o largada lá que largou o caminhão tarde, erra o carregamento que não carregou o caminhão ou carregou o caminhão errado. Aí o motorista sobra para quem tirar a diferença? O motorista. Aí o motorista não chega, o motorista toma o caminhão, o motorista dá avaria na carga, o motorista vai... E é o motorista. E vai descarregar ou não tem a carga que precisa descarregar porque foi errado. Exatamente. Porque ele foi colocado no limite do estresse. Exatamente. Sim.
Exatamente. Então, assim, por isso que é complexo isso. Muito complexo. No transporte de carga é muito complexo essa parte. Agora, deixa eu perguntar. No dia a dia, no motorista dia a dia, aí a parte de educação na base, isso mas aqui não é só o motorista, né, que tem que ser conscientizado. Sim, São todos os atores aí desse... Todos. E é ruim. Agora, quando eu estou falando de educação aqui, né? Vocês aqui, principalmente você, Cláudia, e você, como em uma empresa de ponta, como fica a carreira do motorista? Quem quer ser motorista hoje no Brasil? Se comparado com a Europa e Estados Unidos, ganha menos da metade do que se ganha fora. Ah, mas aqui fora é tudo mais caro. Não é não. Está por aí, né? Então a pergunta é, onde fica a dignidade da profissão condutor profissional? Né? Porque se você vai colocar um caminhão, me corrija se eu estiver errado, um caminhão bitrem passa do R$1 milhão tranquilamente, entre cavalo, carreta, né? Carroceria aberta, sim. Carroceria, o que for, se for fechar, mais caro ainda. Não, aí se você coloca uma carga ainda, depende da carga, passa R$2 milhões em um único conjunto. E se paga esse cara R$5 mil por mês. Falei, gente, não está meio desproporcional isso não? Não sei. Gostaria que, se você me puder responder, como que fica isso também, porque temos um déficit de 150 mil motoristas no Brasil. Isso já é quase que permanente, né? Porque não temos novos jovens querendo ser motorista. Né? Então, como vamos resolver isso? Porque vamos chegar a uma estrangulação, já há um estrangulamento, nesse aspecto. Quem é o novo motorista? Não tem, gente. Eu venho de um estado que, vamos dizer assim, historicamente, foi um dos estados berço do transporte rodoviário no Brasil, que é o Rio Grande do Sul, né? Então, você pegar grandes transportadores do passado, grandes operações, quase que totalitário, vem do Rio Grande do Sul, né? E o Rio Grande do Sul tinha uma característica muito de passar a tradição do motorista de caminhão para pai e para filho, sempre, né? Isso não existe já há alguns anos, porque mudou a nossa forma de viver, nosso acesso a estudo, a informação, a cidadezinha aquela do interior, que é onde tinha um caminhoneiro, que tinha um caminhão, que o pai chegava, a primeira coisa que ele fazia era trepar para cima do caminhão, né? Para brincar de motorista. Então, isso não existe mais, né? Então, esse déficit a tendência é aumentar. Porque quem é o pai que sabe que sofre na estrada, com todos os problemas, intempéries e a parte financeira, vai querer isso para o seu filho. Né? E os jovens também não têm mais interesse em não tem mais CNH, interesse, né? exatamente. Antigamente era você fazia 18 anos, você corria para a autoescola. Hoje não mais. Você quer ver? Interessante isso, como muda a cultura, né? A nossa geração é uma geração completamente diferente. Sim. Tá? Eu contava no relógio, lá na folhinha para fazer 18 anos e correr para tirar minha carta, né? Então, essa é a minha. Há pouco tempo atrás eu fui visitar só para contextualizar, assim, fui visitar um empreendimento. Me apresentaram o empreendimento, nós estava lá, e qual é o meu box? O cara virou para mim assim, não tem garagem. Eu disse, como vocês fazem um empreendimento desse tamanho, não tem garagem? Não tem garagem. Porque hoje há um estudo que era uma categoria de imóvel para estudante, né? Então era uma situação para investimento, enfim. Mas há um estudo que daqui a 10, 15 anos, e já está ocorrendo agora, o jovem não vai tirar mais carta. Então, olha que mudança de comportamento, né? Não tem. Mas quando a gente olha grandes centros, isso é bem comum, assim, vamos lá, né? A gente está aqui, estamos falando de São Paulo. São Paulo tem uma oferta de modais absurdamente. Novos modais foram sendo criados, a gente pode falar, né, hoje dos carros de aplicativo e tudo mais. Para baratear o custo do deslocamento. Então, hoje, o deslocamento ele tem... Para cada tipo de deslocamento, a gente tem um modal mais adequado, né? Acho que esse foi até um dos cases que me fez ser bastante conhecido aí. Então, para
para cada tipo de deslocamento, eu tenho um modal mais eficiente, mais barato. Então, numa situação em que eu tenho muita oferta de modal, como aqui em São Paulo, grandes centros, essa questão da CNH de reduzir o número de motoristas é comum, é esperado. Só que a gente não pode esquecer que quem está dirigindo o carro para ele é o motorista. Exatamente. Né? Sim, sim. Ou seja, tem alguma coisa aí. Se todo mundo desistir, a gente vai começar a ter que andar a pé de bicicleta. Né? Hoje, assim, tem uma diminuição, né? A gente percebe que essa diminuição é maior na classe A e B. Sim. Na classe C e D tem às vezes até um leve aumento, né? O que a gente vem percebendo, né? Porque a Procondutora é a empresa que trabalha nesse mercado regulamentado e a gente trabalha com cursos de primeira habilitação. E a gente consegue perceber vou pegar São Paulo, né? A gente consegue perceber em quais regiões de São Paulo existe uma procura maior pelo curso. Onde que existe essa procura? Na periferia. E aí, vou fazer um recorte aqui. Muitas vezes, essas pessoas, especialmente categoria A, que é motociclista, vai tirar a CNH para trabalhar. Isso, né? exatamente. Porque ele precisa ele vai comprar uma moto, que é uma moto barata, e vai fazer o quê? Moto entrega. Vai entregar alimento, vai entregar produtos. E agora que não vai pagar mais IPVA? Então, e aí a gente está falando de um outro problema, porque o nível de acidentalidade, né, nos motoentregadores vem aumentando ano a ano, e hoje é um problema que está no setor, né, no poder público, é uma questão que o poder público precisa resolver. Sim, mas eu acho que está muito conectado com o que o René falou, que assim, da questão da valorização do condutor ou da profissão como condutor, como motorista profissional, porque o que a gente tá, o que é difícil falar, né? Como que aconteceu tudo isso? Mas a gente está cada vez mais empurrando a categoria de condutor profissional para o subemprego. Que para o motociclista, para o motorista de carro de aplicação. Não, nasceu, pode ser. Deu tudo errado na vida dele. Mas exatamente que a gente está piorando essa situação. Né? O nosso modelo de consumo, o nosso modelo de trabalho, o nosso modelo de vida, essa vida... se a gente não pensar pensar em infraestrutura e outros modais, isso vai só piorar, gente. Eu acho que vou fazer um estágio na Índia, cara, porque lá é uma loucura essa situação. Mas assim, a gente primeiro, nossa infraestrutura, a nossa logística, ela é prioritariamente rodoviária. E a gente investe muito pouco em infraestrutura rodoviária, porque o seu dado, eu sinceramente não tinha noção desse dado que você trouxe da questão do asfalto. É assustador a gente pensar que majoritariamente nosso transporte, a nossa logística é rodoviária, considerando que as nossas rodovias são essas que são. Né? Então, se a gente não começa a mudar essa questão dos modais, daquilo que vai para o melhor modal, a gente vai aumentar essa pressão nos motoristas e vai continuar transferindo muita gente sem oportunidade para esse tipo de situação. E é pior, o cara que tem menor nível de oportunidade, menor nível de educação por conta dessa questão de oportunidade, e aí a gente está empurrando as pessoas para a morte. O cenário que a gente está fazendo hoje, nisso que você colocou, a gente está empurrando, a gente tá empurrando as pessoas para a morte, porque X% morrem todo dia no trânsito. Nós estamos, o número que pesquisei na internet, semana passada, em relação a antes da pandemia, nós estávamos com 43 mil mortes ano no trânsito. É uma guerra civil. Exatamente. Abaixou um pouco. Acho que abaixou 3 mil, porque era 46 mil. Mas tudo bem. Então, baixou porque ficou em casa. Ficou em casa. Gente, não por comportamento. Você fez um comparativo interessante. Né? Quem estiver em guerra, qualquer país que estiver em guerra, gente, estamos falando de uma guerra civil por ano. Sim. E a gente não liga. Como assim? Sim, então, muita gente. Assim. Muita gente. É aquilo que eu falo, né? Fizemos uma campanha de trânsito na Austrália e abordaram gente na rua. Quantas pessoas tem na sua família, Eduardo? Eu tenho 25 pessoas que compõem minha família. Escolha um para morrer essa semana. Como assim? Você está maluco? Não, é tolerância zero. Então,
Peraí, Tem porque que não é na ser. sua família, é tolerante para você, mas se é na sua família, você não aceita. Então, olha a pegada forte que foi nessa campanha. Então, a tolerância tem que ser zero, sim. Mas é porque a gente olha, é exatamente isso que você falou, a gente olha número, a gente passou a aceitar o número. A gente passou Virou a aceitar, rotina. Como normal, exatamente, a gente passou a aceitar que 43 mil pessoas morrem. Ah, mas não fui eu. Mas foram 43 mil pessoas que morreram no trânsito. A gente entende o número. E é louco, porque a gente consegue até comemorar quando o número cai. Porque na época da pandemia falou assim, que reduziu o trânsito. Claro que ia reduzir, lógico. Reduziu 5%. Não, mas não é reduziu. nada, né? Quando Não é você nada. olha lá 3, 4 meses, teve um período, né? Um corte ali da pandemia mais intensa e até a incerteza da pandemia fez uma redução. Mas isso saía no jornal como se fosse legal, como se fosse... Nossa, reduziu a zero? Se não reduziu a zero, não é legal, gente. Mas, veja bem, tem- tá morrendo gente. 43 mil dá mais ou menos 105, 110 pessoas por dia, mais ou menos, né? alguma coisa Mais ou menos assim. isso, né? Inclusive, Mais ou menos isso? Eu queria Mais ou fazer menos? uma Pois é, é um provocação. avião que cai por dia. Só que se cai um avião, o mundo inteiro Eu fica não- sabendo. não fica sabendo. Exatamente. 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 Olha um comparativo, me corrija se estiver errado, o número é aproximado, né? Mas, atualmente, no Brasil, o acidente provoca um custo Brasil de 12,8 bilhões de reais, que é um absurdo. 10 vezes mais que roubo de carga, por exemplo. No Canadá, tirar uma carteira de habilitação custa para o Estado em torno de 10 ou 15 mil dólares. Porque o processo é lento e se investe muito em treinamento, em formação. Né? 117 pessoas. Na França é igual. Na França é muito próximo. Então eu me pergunto, eu acho que começa na base, né? Tirar esse custo da rodovia dessas mortes, que são 12,8 bi, e transformar 12,8 bi em educação, em formação. Sim. Não seria muito mais interessante e muito mais barato, com certeza absoluta? Então, vamos, por que não, né? O Estado investir de fato e tirar uma carteira não é um negócio simples. Cara, você tem uma ferramenta brutal na mão que pode te matar a qualquer hora. É uma arma. Sim, Hoje é uma arma. Quer ver como há algumas situações assim que são plenamente cabíveis e fácil de implementar? Hoje, por exemplo, um jovem de 17, 18 anos vai tirar uma habilitação, dependendo da condição socioeconômica dele, vai ser o primeiro carro dele. Aí o pai vai lá e compra uma BMW pro cara de 300 cavalos. Né? Se tu limitasse, por exemplo, a capacidade de cilindragem do veículo por habilitação, por tempo de habilitação, porque isso a direção, como qualquer outra coisa da nossa vida, como esporte, como trabalho, como é treino, né? Treino e consciência, né? Eu acho que eu não tenho esse número, nem imagino qual seja, mas qual é o percentual de acidente por falta de perícia e qual é o percentual por imprudência ou por falta de infraestrutura? Eu não tenho essa... Assim, 90% dos acidentes tá voltado à negligência, imperícia, imprudência, né? Agora, o que eu vejo, quando a gente olha de uma forma um pouco mais macroeconômica sobre esse tema, eu volto de novo aqui na história dos motor-entregadores. Hoje são as pessoas que mais morrem no trânsito. Né? Se vocês pesquisam, assim, um problema... É fácil explicar. É um problema que só vai aumentar, porque o nosso comércio eletrônico, que se acelerou muito durante a pandemia, eu fiquei até impressionada. Eu achei que a gente tivesse, sei lá, hoje, pelo menos 30%, 40% fosse comércio eletrônico. Não. A gente saiu de 5% de comércio para 10%. Né? E existe uma tendência que nos próximos 5 anos isso vai aí duplicar, triplicar. Se isso vai duplicar e triplicar, e quem faz a entrega dos produtos? São moto-entregadores, são motoristas, porque aí a gente está falando só de moto-entregador, né? Porque se você pegar algumas... De tudo. A gente tem um problema aí sério implementado, né? Que sai, a gente está deixando de falar um pouquinho da carga, né? Do caminhão, e está falando agora
realmente Do condutor. do condutor Geral. do condutor geral, né, que tem atividade remunerada. Então, assim, que eu vejo, é um problema do setor público, né, do poder público, é um problema das empresas também. Sim, Que claro. estão colocando gente para dentro sem avaliar minimamente o necessário. Porque se essa pessoa que vai fazer motoentrega, ele está desesperado para ter uma renda, ele vai conseguir tirar lá de renda, sei lá, R$1.500, R$2.000 por mês, que é o que ele, né, a média, ele não está preocupado em aprender. Ele está preocupado em tirar a CNH dele e vai se colocar numa plataforma. Então, Sim. é uma questão aí que precisa ser olhada com muito cuidado, porque a gente é um problema de saúde pública. E ainda tem uma discussão das plataformas, né? Porque no final é mais ou menos o cara é autônomo, né? Então, se ele morrer, o problema é dele, não é da plataforma. Sim. Isso é Mas um elas- outro ponto. é- Começou a virar, e eu acho que isso é um ponto importante que acho que o Estado tem que fazer, tem que ter uma pressão ali e uma regulamentação mínima, né? Mas no começo foi isso que aconteceu, né? Não tinha responsabilidade porque ele é um parceiro, não é um funcionário, né? Mas as plataformas estão entendendo que é diferente, que, assim, que precisa mudar esse Sim, comportamento, exatamente. que ela é também responsável por essa pessoa, né? Porque a responsabilidade aqui é compartilhada, né? Claro. Não é só... Veja como é complexo demais isso aqui, gente. Sim. Veja como que os países, não falo só o Brasil, porque essa crise é mundial, tenho certeza absoluta, né? Mas como é importante a regulamentação, a requalificação da carteira de motorista. Exatamente. Por exemplo, ele colocou um negócio interessante que eu não tinha tentado para isso. No caminhão já existe a categoria para caminhoneiro, né? Exatamente. Em função do tamanho de um caminhão. Sim. Né? O ônibus é uma CDI. coisa, o caminhão é outra, e vai por tonelagem, né? Eu acho que a cilindrada é uma boa pegada. Tanto é que quem dirige uma moto não dirige um carro. Sim. Né? E muitos veículos elétricos, até estando um pouquinho no assunto, que está acabando no seu tempo, né? O veículo elétrico, eu tive recentemente no exterior, até 50 cilindradas, o veículo elétrico não tem nem placa. E não precisa Mas no Brasil também nem e não precisa de carteira, Não mas precisa como de não? carteira. Você está usando a via pública. Você está usando a via pública. Como não tem carteira? Peraí, tem um regulamento de trânsito. Se a gente tivesse educação de trânsito desde cedo, eu posso falar, né? Tem uma iniciativa da Prefeitura de Barueri, eu tive oportunidade, né, por acaso moro lá, porque eu acabei mudando, e meu filho estudou numa escola pública. Né? Estuda, inclusive, o mais velho estuda em escola pública. E na creche tinha educação de trânsito. E as crianças, sabe, aqueles triciclos? Sim. Tinha um circuito, tinha farol, tinha faixa de pedestre, tinha os sinais para identificação, o que é cada um. Se a gente fala se a educação do trânsito ela é contínua e ela inicia nessa fase, quando eu vou tirar a carteira, eu sou outra pessoa. Eu vou usar um É isso aí. exemplo. Eu vou usar um exemplo. A consciência ecológica. A consciência ecológica que o meu filho e que o filho de vocês têm hoje é completamente diferente da minha. Absoluta. Sim, totalmente. Nossa, eu tomei numa pegada do meu filho uma vez. Eu sou carnívoro para começar. Porque eu tirei um papel de bala na rua, cara. Hoje não pode fazer isso. Nossa. E vai falar Nunca o quê? pôde, né? Mas é que Vergonha, velho. A vergonha que eu passei. Então, assim, é uma consciência que foi plantada. Sim. Sim. A consciência ecológica. É porque isso é cidadania, né? A educação de trânsito é cidadania. Isso. Esse é o Então- ponto básico da cidadania. Agora, Concordo. só para chamar a atenção de vocês, só retomando o assunto inicial, né, que está dentro da pauta, e esse negócio de veículos elétricos, gente, como que vai impactar nossa sociedade? Que um jeito de dirigir diferente, é uma tecnologia diferente, não há marcha mais, é acelerador nada mais, é um negócio, Caminho sem volta. um caminho sem volta. É outra coisa para ser aprendida, né? Mas aí é um negócio para ser aprendido e rápido, muito rápido. Então eu pergunto, como fica a legislação de uma carteira de motorista, por exemplo, tô falando de educação, como impacta isso no veículo elétrico? Porque eu falei com um amigo meu, um colega de trabalho, que está em uma grande empresa embarcadora, que tem N caminhões. Começaram ano passado, acho que com 20, 30 caminhões elétricos, estão com 200 agora, ou estão chegando a 200. E ele falou, René, tudo que eu aprendi de gestão de risco e transporte, esquece jogar fora, porque é outra coisa. Eu estou curioso para saber
que você tem a dizer sobre isso? Principalmente você, Anor, que está na parada tecnológica. Como vai impactar isso de fato? É tudo muito novo, né? Sim, eu sei. A gente não tem nem dados, nem números sobre isso. Uma sensação que me dá no caminhão elétrico, primeiro, que vai diminuir a velocidade. Essa é a minha... Será? Acho né? que não. Não. Acho que não. Posso te afirmar que não. Já vi carro elétrico. Não, eu vi, esses dias eu tava vendo Você comprou um Tesla? Esses dias eu tava vendo uma prova de rally aquele X. O rally... Não tem graça, não tem barulho de motor, não gostei. Tá louco. Não tem né? barulho de motor. Não, tem o Fórmula E e tem o Rally X, que é o... Rally X. Que Rally é X. Eu vi. aqueles monstros que vão saltando lá, O mas... cara anda a 200 por hora no carro elétrico. Eu não sei te dizer, sinceramente, até onde isso vai ser. Lógico, vai ter um cálculo muito benéfico para a parte ecológica, né? Dependendo da matriz energética que se use. Exatamente. Né? Então, se tu botar na tomada, é a mesma energia que tu está gastando para consumir uma luz e para fabricar um litro de gasolina, então não vai mudar nada com relação a isso. Agora, se mudar a matriz energética, aí o nosso nossa matriz é boa nesse tem aspecto. Tem muito mais bagagem que eu. Acho que vai ter que mudar uma matriz energética. Eu já vi alguns projetos muito legais, por exemplo, com painéis solares para carregar em telhado de estacionamento para carregar a frota elétrica. Isso eu acho plenamente válido. Devia ter sido uma carreta autônoma. Todo com o painel solar em cima da carreta. Exatamente. Então, aí começa a mudar a situação. Agora, tu usar a mesma matriz energética para carregar uma bateria de carro não faz sentido. Eu posso tomar no hidrogênio verde, com certeza. Eu sou, assim, eu acho que, principalmente no Brasil, acho que a gente tem... nessa linha, a gente tem um ponto que não vai reinar uma coisa só. Né? A gente tem algumas vantagens competitivas quando a gente olha para o mundo, para esse setor, que é absurdo. Nossa matriz é limpa, predominantemente limpa. Se a gente tirar a parte das térmicas que a gente só aciona em crise, a gente está muito favorável. Né? Então, nossa matriz ela é predominantemente hidrelétrica, solar, eólica e a biocombustível. Né? Então, ela é realmente bastante limpa e super favorável. Só que um país com a dimensão que é o Brasil tem um problema. Os carros estão aumentando de autonomia, isso é ok, mas a gente gera um problema de transferência de cargas, né? Quando eu vou fazer viagens, por exemplo, e se a gente pensar no rodoviário, caminhão pesado, essas cargas de energia que eu vou ter necessidade em pontos que hoje eu não tenho essa infraestrutura, é um problema. Então, em grandes centros, eu acho que o veículo elétrico a bateria funciona, né, muito bem. Hoje, pra você ter noção, tem estudo que se a gente virasse a nossa frota fosse 50% elétrica, não faltava energia no Brasil. Por quê? Porque a gente carregaria o carro residencial predominantemente no horário noturno. Então, iria favorecer a matriz elétrica. Né? Porque no horário noturno a gente tem problema de perda por conta da carga ser menor e você está superdimensionado. Né? Então, à noite você conseguiria subir a carga e o fator de potência seria melhor equilibrado. Então, se a gente virasse a frota para 50% elétrica, não faltava energia no Brasil. Esse é fato. Mas, como é que se atende os locais mais distantes, né? Os locais com menos infraestrutura? Investir nessa infraestrutura é pesada demais. Aí, eu sou do René na questão, a gente tem outras oportunidades. A gente tem um potencial de gerar hidrogênio verde a partir de um combustível também sustentável, como etanol, biodiesel e tudo mais, absurdo. Então, se eu invisto em carros ao invés de com bateria, com célula de hidrogênio, e isso está começando, tem um projeto fantástico da Unicamp nisso, com células pequenas, ou seja, que poderiam ser realmente colocadas em carros de passeio para transformar o etanol em hidrogênio e o motor elétrico. Eu tenho o máximo de desempenho nesse negócio. Então, primeiro, o etanol, que se a gente olhar a cadeia do etanol, ele é 100% sustentável.
né, de ponta a ponta, da produção do etanol, toda a matriz energética dele é zero carbono. Então, ele se compensa, né? Gerando hidrogênio no potencial máximo, né? Porque o etanol gera mais hidrogênio que a água, né? Então, tem esse outro ponto. Para abastecer um veículo com motor elétrico que não perde desempenho por não ser a combustão, né, que a perda de desempenho dele é menor, então eu acho... E aí você tem um outro ponto. Não sei quantos mil postos de combustível a gente tem no Brasil. Deveria saber, né? São muitos. Deveria saber. Tu não sabe disso. Ele vai estudar agora. Ele vai estudar na próxima vez. Cheguei faz pouco tempo, calma. Teu chefe vai te dar cartão vermelho, cara. Não, mas eu cheguei faz pouco tempo. Mas isso, aproveitar a infraestrutura que a gente já tem de postos de abastecimento para carregar esses carros que tem motor elétrico. Cara, para mim isso é, assim, essa combinação de tipos diferentes é o que vai dar certo. Mas, Eduardo, você acha que a indústria tá com essa visão? O que você acha? Porque assim, Olha, a gente já está vendo várias indústrias colocando data para acabar os carros a combustão. Então, alguma tecnologia... Não, isso não vai acabar. No Brasil, não. Não? No Brasil, não. A gente Temos o etanol. A gente tem Brasília rodando. Não, mas esse pensamento do Eduardo, né? O que eu quero entender é o seguinte, se a indústria que fabrica veículos, ela tem... Por exemplo. Ela tem esse conhecimento e ela está desenvolvendo Eu vou dar um tecnologia. exemplo clássico. Pegando o gancho que Isso você disse. causa um problema social. Na Inglaterra já saiu a lei, até 2030 não pode ter mais veículo a combustão. Sim. Mas vai ter elétrico. Mas eu pergunto, e a matriz matriz como é que é? energética e a Ele é a combustão? diesel, porra. Qual é o... Então, mas gente, esse é o que ponto. contraproducente isso aí? Eu acho que a Faz gente sentido. acho que a primeira coisa, e eu acho são movimentos que eu entendo que são forçados para também promover ao desenvolvimento tecnológico, né? Então, e eu acho que nesse caso, em alguns lugares, o governo e o Estado faz isso, né? Então, quando você olha a Noruega, quando você olha a Suíça, quando você olha a Dinamarca, a pressão não veio... a pressão veio primeiro dos governos. Uhum. E aí a indústria se desenvolveu. A indústria se forçou a ir para a tecnologia. Uhum. Eu acho que essa questão de célula, ela ainda é muito pequena. Ela tá começando. Principalmente porque a tecnologia hoje existente exige grandes equipamentos, máquinas. A Ryzen mesmo, essa semana foi anunciado uma parceria de fornecimento de hidrogênio verde para um ônibus que vai operar dentro da cidade universitária, na USP. Uhum. Mas o ônibus vai ser abastecido com hidrogênio. Só que aí eu tenho... Aí o René, que conhece tudo de risco... Pois eu ia te perguntar. É perigoso pra caramba, né, esse processo. Então, e aí por isso que eu falo, essa outra parte, eu acho que começar com os veículos elétricos, a bateria como está hoje, é importante, a gente precisa disso. E vai predominar em muitos lugares, né? Em muitos lugares isso vai ser possível. Mas o que essa forçação de barra tá fazendo? Tá fazendo, primeiro, a fazer a conversão da geração de energia, né? Então você vê a Alemanha, você vê a Europa como um todo crescendo muito em fazer a transição para a energia limpa. Então, você desenvolve essa parte da geração. A outra força também as indústrias automotivas e as indústrias de tecnologia a pensar em outras formas. Para gerar demanda, senão não faz sentido. Porque a bateria, se a gente falar a bateria do carro, o pessoal fica muito preocupado, né? A bateria, depois eu não vou ter o que fazer. Mas se a gente pensar em solar e eólica, não são gerações constantes, como a hidrelétrica na maior parte do tempo. Lógico, se estiver seca, isso é afetado. Mas eólica e hidráulica, eólica e solar, elas dependem do vento e do sol, né? Nesse aspecto, não dá para fazer barragem, né? De vento e de sol. Já tentaram sacar. Já tentaram, mas mas não dá para fazer barragem de vento. Mas... Faça um ventilador, alimentado com hidrogênio verde. Não, mas as baterias dos carros, elas podem servir como grandes usinas de armazenamento. E hoje tem indústrias, eu posso falar, tava no setor elétrico antes, mas que fazem usinas de gerador.
Ou seja, acopla a usinas de outro tipo, de outra matriz, uma grande bateria. E as células de bateria dos veículos podem servir para isso. Podem servir para banco de bateria de no-break de condomínios. Então, elas têm uma vida muito maior do que os 8 ou 10 anos de dentro de carro. Elas podem durar 25 anos, né? Ou até mais, se elas forem reutilizadas em outros processos. Então, por isso que eu falo assim, o carro elétrico, a bateria que está nascendo vai morrer? Não vai morrer. Ele vai continuar, ele vai crescer até um nível. Né? E depois eu crio outra alternativa, como de célula, e aí essa bateria a gente vai dar outro uso. Tecnologia e inteligência para isso, nós estamos tranquilos, tem. Agora, né? a pergunta que não quer calar. Mas o motorista é o mesmo. Eu queria ter falado isso antes, vou até pedir desculpa por falar muito, tá? E aí eu vou pedir muito a ajuda da Clara, porque ela tem que entrar nesse negócio. Por isso eu fiz mas eu quero até fazer essa amarração também. Porque hoje, por medo do motorista, as indústrias estão fazendo adaptações nos carros. Por quê? Porque é realmente disruptivo. O carro não tem barulho, o carro tem perda zero. Então, o que algumas empresas de automobilísticas fazem nos carros elétricos? Primeiro, tira a performance. Ou seja, faz uma limitação no pedal, no acelerador, na velocidade, para que a sensação seja parecida com de dirigir um carro a combustão. No caso de algumas empresas fazem em baixa velocidade, o carro, eles criam um barulho no carro. Para que o pedestre perceba que tem um carro chegando. Espera um pouquinho. Olha o que você está me dizendo, cara. É como dizer assim... Eu sou pianista, preciso me acomodar no piano. Ok. Isso. E eu empurro o piano e não um banquinho. É isso. Gente. É isso. Mas por isso que eu queria passar a bola pra ela. Por isso que eu queria passar a bola pra ela. Em algum momento aqui eu falei, né, que educação de trânsito, vou falar de educação de mobilidade, como que a gente pode colocar o termo mais amplo, ao longo da vida, né? A tecnologia, ela vai transformando esse mercado, ela vai transformar os veículos, vai transformar as pessoas, vai transformar o nosso comportamento. A educação tem que acompanhar isso. Exatamente. Então, assim, hoje a gente tem que pensar como que a gente vai educar o motorista de um veículo elétrico. Né? O que a gente tem que ensinar para esse cara? O que ele precisa saber para evitar que a indústria, né, invista em meios de iludi-lo, vamos dizer assim, não só o motorista, mas o pedestre e todos que fazem parte disso. Assim, eu coloco, né? Educação, ela faz parte da vida. Tem que estar o tempo todo se reciclando, o tempo todo mudando, justamente porque a tecnologia vai transformar isso. Mas deixa eu te provocar com isso. Aqui é o desafio que você Sim. tem. Como a Nora falou no início, é um grande oceano que você tem que percorrer. Mas a tecnologia, pelo que eu vejo há anos, né? Ela a cada 2 anos, agora a cada 6 meses ela se recicla. Cada 6 meses o negócio muda totalmente, né? O celular, daqui a 6 meses eu quero aquele novo porque não é mais aquele. Agora, em quanto tempo você representando a educação, em quanto tempo você recicla a educação? Qual é o tempo necessário? Porque eu acho que é um tempo muito mais lento, né, de melhoria, de processo, para chegar a essa aplicabilidade. Renê, para mim é contínuo. É contínuo. Você não tem um tempo a cada uma vez por ano. Não, eu estou falando, é contínuo. É contínuo. E outra coisa, não dá para também pegar, né, às vezes, sei lá, 50 horas de treinamento e colocar de uma vez para a pessoa. Não vai absorver. Né? Então, você tem que trabalhar com pílulas, com treinamento, com campanha educativa. É um processo contínuo, não para nunca. É homeopático. A gente acabou de demandar agora para o simulador uma aula, né, um cenário lá, uma aula com carro elétrico. Porque a gente já criou um curso generalista de carro elétrico, a gente está, né, conversando com as empresas sobre esse tema, porque é um problema que a empresa precisa resolver. Né? Tem uma empresa aqui de plataforma em São Paulo, comprou vários carros elétricos e precisa ensinar as pessoas a dirigir. Né? Fez parcerias e precisa ensinar as pessoas a dirigir. Como é que ensina? Você tem que treinar. Não tem como, inicialmente, treinar. Então, a gente
demandou agora para a construção de um cenário, construção, né, colocar lá a ficha técnica de um veículo elétrico, tanto de carga quanto de passeio, para a gente ter uma aula de degustação de um treinamento em simulador de um veículo elétrico. É necessário, né? Não tem como, é necessário. A carga do carro, dos parâmetros do veículo elétrico no simulador deve ser completamente diferente. Sim. Sem dúvida. Sim. Então, por isso que, assim, né, eu tive uma conversa essa semana com a pessoa responsável pelo produto. Falei, vamos colocar uma aula de degustação, uma aula teste. Porque só assim a gente vai conseguir mostrar. Porque até quem está contratando, né? Não sei se é o gestor de frota que recebe essa demanda, quem que é, mas a pessoa que é responsável em contratar os veículos, ele só vai pensar nesse problema na hora que o veículo chegou. Quando ele vai colocar o motorista dentro do veículo, que ele vai entender. Ele vai entender, ele não tem ainda, né, consciência, ele não tem habilidade para dirigir esse veículo. Assim, a gente está acostumado, né? Ter lá o acelerador, ter lá o freio, ter lá o câmbio, embora sendo a grande maioria dos carros sendo automáticos, enfim. Mas tu tem a sensação de estar com o carro na mão. Sim. Né? Tu tá com... Aqui é só acelerador e freio. Tu tem o carro na mão. Agora tu imagina tu não escutar nenhum barulho do carro. Não escuta. Não, você liga o carro, você não percebe que o carro tá ligado. Porque o carro o motor só funciona a hora que você pisa no acelerador. E detalhe, é mais leve, inclusive. Sim, você não tem motor, né? Eu tinha até um questionamento para a Cláudia, uma pergunta assim, bem... nós falamos aqui muito na parte de gestão de frota, gestão de motorista, enfim. Nós não podemos esquecer que 60% do nosso mercado de transporte rodoviário de carga são autônomos. Sim. E não estão dentro de organizações. Uma grande verdade. E não estão dentro de organizações. Né? Como que tu enxerga que isso possa chegar nessa ponta? Bem lembrado. Muito bem lembrado. Pode chegar, né? Não, pode chegar. Pode chegar. E quando a gente fala de entregar treinamento, a gente... eu acho que é muito mais uma questão do transportador ali de pequeno e médio porte ter consciência que ele precisa fazer o treinamento da frota dele do que necessariamente se tem conteúdo para chegar ou não, ou tecnologia para entregar. Né? Tem hoje treinamentos que são acessíveis às empresas de pequeno e médio porte, né? A Hyundai trabalha com isso, por exemplo. Mas o que eu acho muito é que, às vezes, o gestor, né, da empresa transportadora, ela tem outras questões para resolver e ela não passa por ali, entendeu? Ou passa com menor cuidado. Veja bem, nós estamos falando de autônomo. Tá? Estamos falando de autônomo. Que não passa por dentro dessas organizações. Sim. Não é o pequeno, não é o médio, é o autônomo. São 530 mil motoristas hoje. O que a gente percebe, esse autônomo normalmente trabalha para alguma empresa. Como agregado. Né? Como agregado. A gente precisa, alguém tem que demandar. Porque, assim, falar para você, eu posso colocar uma plataforma no ar para vender diretamente para essa pessoa. É óbvio que a gente pode fazer isso. Eu acho que caminho... Mas acontece que ele não vai contratar, isso não é preocupação dele. Exatamente, entendeu? essa é a minha... Mas alguém tem que demandar dele isso. Eu acho que uma alternativa, desculpa te interromper, mas é importante. Uma alternativa talvez seja através das associações de classe. Cooperativas. Eu ia dar essa... É o único caminho. Não tem como, onde aglutina esses caras e aí. Mas pode ser também numa regulação. Essa questão tem que ser mais regulada. Mas, Eduardo, tem regulamentação. Tem os cursos profissionalizantes para motorista profissional, a cada 5 anos eles têm que fazer. Então, mas tudo bem, mas e o que você cobra da empresa que contrata esse cara? Sim. Entendeu? Entendi. Porque ela é responsável. A carga é dela. Porque o ponto que eu queria chegar é isso. Quem tem que demandar desse autônomo é a empresa. Existem iniciativas Existem iniciativas de algumas empresas que a gente conhece que para o autônomo prestar serviço, ele tem que ter um treinamento, ele tem que apresentar um certificado de treinamento. Então, tem empresas, por exemplo, que elas criam o treinamento, disponibiliza, não fala que é obrigatório, mas assim, você quer prestar serviço para mim, você precisa me dar o certificado de treinamento. Então, esse é um ponto que pode ajudar a resolver. Existe só uma curiosidade, talvez a Cláudia saiba. Alguns anos atrás, saiu uma regulamentação que todo transportador teria que ter um responsável técnico, né? Até eu, uma época, dei aula pelo Senat para essa formação. Então, lá tinha várias cadeiras, vamos dizer assim, várias matérias que faziam parte.
A educação do trânsito era uma delas, gestão de frota, tecnologia, enfim, tudo que era inerente ao meio transporte, porque a transportadora teria que ter um responsável técnico pela operação, né? Sabe disso? Vingou, não vingou? Qual é a situação? Tem conhecimento disso? Não. Tenho. Eu acho que na prática, não sei se isso existe. Isso foi em 2010, 11, que eu dei aula para o Senat e formei várias turmas. Era responsável técnico, a nota era essa, responsável técnico por transporte rodoviário. Gente, eu não sei como está o tempo de vocês, já estamos aí avançados na hora, aí, há quase 11, já 20 para meio-dia. A gente se empolga aqui, vamos ficar até amanhã. Não sei a vantagem de vocês, não quero ser chato com isso, mas eu sei que todo mundo tem compromisso. Alguém quer agregar mais alguma coisa? Cláudia, por favor. Não, eu acho que eu queria primeiro agradecer vocês, né, o Eduardo, a Nor, você, Renê, porque para mim é bastante aprendizado aqui. Com certeza. Ouvir sobre outros pontos de vista é importante, porque também ajuda a ampliar o conhecimento. Então, obrigado aí pela presença de vocês. Obrigado a nós, né? Essa iniciativa da Yunder, eu acho que é super importante, porque eu acho que a base da sociedade do dia é a educação. Pelo menos eu penso assim, muito particularmente, mas eu não abro mão disso. Eu acho que a educação é tudo para uma sociedade, qualquer que seja ela, né? E aí, nós, como profissionais da atividade, um mais para lá, outro mais para cá, mas no mesmo mercado, acho que somos precursores dessa benesse para a sociedade. E não temos que realmente fazer um esforço extra, né, ou extracurricular, além do nosso trabalho do cotidiano, em prestar um serviço à sociedade. E aqui acho que estamos fazendo isso, colaborando um pouquinho, uma sementinha, um grau de areia. Eu acho que isso é fundamental. Eu agradeço a Yunder e a vocês aqui pela presença aqui. É um prazer estar com vocês, né? E, bom, vamos para o carro elétrico. Obrigado também, gente. É muito bacana estar aqui. Essa troca aqui é o que o Anor falou, acho que no comecinho, né? A gente falar um pouquinho, a gente aprende tanto e é bem bacana. Legal. Tá obrigado, Cláudio. Obrigado, Yunder, pelo convite. É muito bonito, assim, muito legal, muito agradável essa troca de informação, esse debate, né? Não simplesmente achar que tem o conhecimento da verdade, né? E sim o debate, sim, essa troca de... É isso que fazem as coisas amadurecer, né? Verdade. Então, muito obrigado pela oportunidade. Estou à disposição quando quiser, enfim, é um privilégio estar com vocês. Obrigada a vocês. Obrigado a vocês todos. Valeu, parabéns. Obrigado.